Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje nós iremos continuar a série de vídeos sobre Palestina desde o princípio. E nesse vídeo específico iremos falar da história de Abraão, Ismael e Jacó, que foi a narrativa utilizada pelos sionistas para justificarem a colonização da Palestina. Eu espero que vocês gostem, fiquem com a vinheta e eu já volto. Muito bem, muito bem. Então, os sionistas utilizaram duas narrativas, né? A primeira de que Deus deu a terra para eles da Palestina e também de que os romanos foram lá e colonizaram a Palestina e destruíram a mesquita deles e por causa disso eles mereciam a terra de novo por reparação histórica. Contudo, isso é um absurdo, né? É um absurdo de interpretação histórica e por isso eu nem vou adentrar isso. Mas eu vou adentrar as três religiões abraâmicas, certo? Então, as três religiões que possuem a história de Abraão e por isso são chamadas de abraâmicas são o judaísmo, primeiramente, depois o cristianismo e depois o islamismo, certo? Sendo que o cristianismo, ele tem a Bíblia, o judaísmo tem o Torá e os muçulmanos têm o Alcorão, correto? Aí, cada um desses possui a sua própria forma de hierarquia. Então, os cristãos têm os papas, os bispos, os padres, é uma hierarquia maior, correto? Já os judeus possuem os rabinos, que são as suas autoridades religiosas. E os muçulmanos possuem os imãs e os califa, sendo que eles são divididos entre os sunitas e os xiitas, ok? Então a gente consegue ver aí a hierarquização das religiões patriarcais. Todas elas são abraâmicas, então as três possuem em seus livros a história de Abraão e concordam com essa história. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como que foi desenvolvendo a história de Abraão, ok? E da minha perspectiva, claro, dentro do que eu já percebi, estudei e tirei de conclusão. Vamos lá. Então, em Gênesis 16, nós vamos encontrar a história de Abrão, sua mulher Sarai e a escrava de Sarai, a Agar. O que acontece? Abrão tinha 88 anos e ele precisava de descendentes, porque é algo comum daquela época. Mas Sarai não estava conseguindo engravidar e ela já estava com certa idade. Então ela chama Agar para ter o filho de Abrão. Abrão aceita a proposta, Agar também, e então Abrão engravida Agar, né? Agar tem o filho Ismael de Abrão, contudo, ela e a Sarai não se davam muito bem, a Sarai tinha ciúmes, né? Agar fazia algumas provocações, e aí então Deus promete a Agar que o filho dela, Ismael, iria se tornar um grande líder, correto? Deus então conversa com Abrão e diz que Sarai irá engravidar de um descendente dele, né? E aí Abrão fica surpreso com aquilo. Por que ele fica surpreso? Porque ele já tem mais ou menos quase 100 anos e a Sarai também tem. E dessa maneira, Deus faz uma nova aliança tanto com Sarai, né, quanto Abrão. Abrão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara. E dessa maneira os dois dão muitas risadas, porque eles pensam, ué, mas como é que eu, né, uma senhora já tão velhinha, vou engravidar? E ela fica desacreditada, por assim dizer, né? E os dois dão muita risada disso, contudo, ela realmente engravida de Abraão e eles têm um filho chamado Isaque, correto? Aí o que acontece? A drama entre Sara e Agar se intensifica e ela exige, de certa maneira, né, que Agar vá embora. E Abraão
sem saber bem o que fazer, realmente dá aí umas coisas para Agar e para o Ismael para eles seguirem viagem, com a promessa de que Ismael seria um grande líder e que eles não precisariam temer, porque Deus já tinha preparado para eles um grande projeto. Certo? Então, o que acontece? Ismael tem 12 filhos, né? 12 filhos. Por que 12? Porque é a mônade das almas gêmeas. E é o 7/12 que representa o corpo de Deus. Então, Ismael faz a 12 tribos dos árabes, né? Ali daquela região. Tudo isso acontece ali na Cisjordânia, tá bom? Naquela região da Cisjordânia, mais ou menos. Canaã, que é onde morava Abraão. Dessa maneira, o Isaac tem 2 filhos, que são gêmeos. Esaú, né? E também o Jacó. Correto? Então, veja só. Enquanto Ismael, ele é o símbolo do islamismo, o Isaac é o símbolo do judaísmo, né? O Esaú e Jacó, sendo que o Jacó vai ter 12 filhos e esses 12 filhos vão fazer a tribo de Israel, certo? Então, enquanto Ismael é o filho que dá descendência dos muçulmanos, o Jacó dá a descendência dos judeus, ok? Aí essa é a narrativa. Eles acreditam que os sionistas acreditam que várias vezes na história, o que aconteceu? Jacó foi, Deus prometeu para Isaac e depois para Jacó as terras do Egito até a Síria. Então, aí é essa narrativa que a gente encontra. Ismael teve 12 filhos, sua mônade de almas gêmeas, e o Isaac teve 12 filhos também na sua mônade de almas gêmeas. Esses 12, e aí Jesus vem com os 12 apóstolos. Né? Então, que coincidência, né? Que coincidência. Fiquem aí com essa história e a breve eu vou trazer para vocês agora os fatos do que ocorreu naqueles lugares, tá bom? Até mais e fiquem com Deus.